Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim, ó. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez você está ouvindo aí esta leitura e você não está entendendo nada. Pastor, não estou entendendo coisa alguma. Daqui a pouco você vai entender, eu vou te explicar. Mas eu já quero dizer de antemão, na introdução dessa mensagem, que aqui nós vemos dois tipos de visão. Olha para mim. Enquanto uma pessoa estava enxergando a desgraça, outra pessoa estava enxergando o quê? Estava enxergando a proteção de Deus e a bênção do Senhor. E por que um não conseguia enxergar essa proteção, esse favor e a bênção? Por quê? Porque os olhos espirituais desse jovem, que era auxiliar do profeta Eliseu, os olhos dele estavam fechados. Ele só conseguia enxergar com a visão carnal. Entende isso? Mas Eliseu vai orar a Deus. Achou aí? Olha o que ele vai fazer aqui no versículo 17. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17, diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pode tomar o teu assento neste momento. Fecha os teus olhos, peça a Deus para falar conosco. Deus bendito, Pai amado, a tua santa palavra, ela foi lida e vai ser pregada. E cada um que aqui está veio ouvir não o homem, mas sim, Senhor, a tua voz. Então, meu Deus, fala conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Dá-nos entendimento da tua palavra, que desde já toda distração, todo bloqueio, todo embaraço sejam derribados por terra, e que esta palavra ela penetre no íntimo do coração e transforme a mente e a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Eu quero neste momento que você preste atenção, porque nós vamos agora fazer aqui um contexto para você entender o que é que estava acontecendo. Preste muita atenção. O rei da Síria, ele todas as noites se reunia com os seus soldados na sua recâmara, em um lugar secreto, de portas fechadas, e ele então fazia planos para quê? Para guerrear contra o povo de Israel. Só que o que acontecia?
o rei da Síria, no dia seguinte, ele armava emboscadas para apanhar o povo de Israel de surpresa. Mas antes que o povo de Israel fosse apanhado, o profeta Eliseu, ele recebia de Deus a revelar. E o que ele fazia, hein? Ele ia até o rei de Israel e dizia: olha, evita de passar por tal lugar, porque o rei da Síria preparou uma emboscada contra a tua vida. E o rei de Israel então seguiu o conselho do profeta, e por causa disso ele recebeu o quê? O Olha para mim, já na introdução dessa mensagem a gente já começa a ter algumas lições. A primeira lição que a gente tem aqui é que o inimigo, ele está sempre armando ciladas, ele está sempre armando laços para tentar nos destruir. A palavra de Deus diz que as coisas do Antigo Testamento, elas são sombras de coisas que Jesus iria revelar quando ele viesse a este mundo. Então presta atenção, esse rei da Síria representa o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E assim como o rei da Síria, ele ficava sempre fazendo planos para pegar o povo de Israel de surpresa, o diabo também está sempre maquinando, planejando contra a nossa vida. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas olha que coisa, ei, você não precisa ficar com medo disso. Ei, presta muito bem atenção, você não precisa ficar com medo se o diabo ele preparou ciladas e armadilhas. Aliás, se você tem uma aliança com Deus, se você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, já é batizado nas águas, você não precisa se preocupar, porque você tem uma aliança com Deus. E quando uma pessoa tem uma aliança com Deus, sabe o que acontece? Esta pessoa, ela é protegida, essa pessoa, ela é guardada. Antes que o inimigo prepare o laço, Deus ele revela para aquela pessoa aquilo que o inimigo já está preparando e planejando. Você está entendendo isso? Sim ou não? Quando uma pessoa tem uma aliança com Deus, ela está protegida, ela está guardada. Agora, se você não tem uma aliança, meu amigo, aí o negócio fica estreito. Quantas pessoas há que não têm uma aliança com Deus e são vítimas de macumbaria, feitiçaria? E o que acontece com essas pessoas? A macumba pega, o feitiço pega, porque a pessoa não tem a aliança com Deus. A proteção de Deus está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que têm uma aliança e obedecem a sua palavra. Por isso, todas as vezes que o rei da Síria preparava uma cilada, antes do povo de Israel cair na cilada, Deus já revelava ao profeta Eli, e o profeta avisava quem? Ao rei, e o rei, ele obedecia. Olha para mim, a segunda coisa que a gente aprende aqui: somente quando você recebe a palavra de Deus que sai da boca do profeta e obedece, é que você tem da parte de Deus o livramento, a proteção, a prosperidade. Tem muita gente que até vem na igreja,
mas ela não obedece o que o profeta fala. O pastor diz: olha, seja fiel, dizimista e ofertante, de tudo que vier às suas mãos, honre ao Senhor. E Deus então vai repreender o devorador, para que não consuma o fruto do teu trabalho. Aí a pessoa diz: que nada, esse pastor aí, ó, está com caô, para querer tomar o meu dinheiro, não é assim? Hã? É ou não é? Às vezes o pastor fala: olha, você precisa se afastar das más companhias que te levam para o caminho mau, para o caminho do pecado. Se afasta de certas amizades. E aí a pessoa diz: que nada, pastor, que nada, você está querendo governar a minha vida, da minha vida cuido eu. Aí quando menos espera, aquele amigo, aquela amiga, coloca aquela pessoa numa situação complicada. É ou não é? Sim ou não? Por isso que, se você quer viver a proteção, olha, não adianta só ouvir a palavra. Tem muita gente que ouve a palavra, mas ela não obedece. Se você ouve a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, você não terá a proteção de Deus, porque a proteção, ela vem, através de quê? Da palavra de Deus. O rei de Israel, ele só era livre porque ele obedecia a palavra de Deus que saía da boca do profeta. Está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então olha para mim, o rei da Síria vai ficar furioso, quando ele percebe que várias vezes ele armou ciladas, e não conseguiu pegar o povo de Israel. Ele vai ficar revoltado, vai reunir os seus soldados e vai dizer: ei, eu quero saber quem aqui está falando para o rei de Israel os nossos planos aqui. Quem é o traidor? E alguém vai chegar e vai dizer: olha, não tem nenhum traidor, rei. É porque lá tem um homem de Deus que, enquanto o Senhor está deitado na tua cama, planejando o mal só na tua mente contra o povo de Israel, Deus revela para esse profeta, e esse profeta conta para o rei de Israel. Aí o rei fica revoltado e diz: pois então amanhã eu quero que todo o nosso exército vá capturar esse profeta. Eu quero que todo o nosso exército vá, descubra onde esse profeta está e mate ele. Olha que coisa. E então um exército muito grande vai até a casa de quem? Do profeta. E o profeta estava dormindo tranquilamente, mas o auxiliar dele, que era um aprendiz de profeta, ele vai acordar de manhã cedo, e como diz aqui no Ceará, ele vai tirar as remelas dos olhos. Quando ele estava tirando as remelas, que ele abre os olhos, o que é que ele vê? Um exército numeroso cercando a casa do profeta. E ele então vai ficar desesperado. O que ele disse? Ai, meu Senhor! Imagina aí, imagina ele gritando: ai, meu Senhor! O profeta Eliseu vai acordar tranquilo, e esse rapaz vai dizer: que faremos? Nós estamos cercados. E o profeta Eliseu, calmamente, presta atenção, meu amado, presta atenção na diferença. Olha para mim, presta atenção na diferença de uma pessoa que tem visão espiritual e uma pessoa que não tem a visão espiritual. A pessoa que não tem visão espiritual, ela só consegue enxergar o quê? O que está diante dos seus olhos. Ela só consegue enxergar
as circunstâncias, as adversidades. Mas aquela pessoa que tem visão espiritual, ela consegue enxergar o quê? Além das coisas que estão diante dos seus olhos. Quem não tem visão espiritual, o que acontece? A pessoa se desespera diante das circunstâncias e do cenário que está à sua volta. Mas quem tem visão espiritual não se desespera. Olha a reação do profeta Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Diz assim, e ele disse, olha o profeta, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha aí, eu imagino que esse rapaz vai fazer assim, como é que é? Espera aí, deixa eu ver se eu tirei o remelo aqui dos olhos. Ô profeta, eu só estou vendo aqui os inimigos, eu só estou vendo aqui o exército. Olha para mim. Geazi, o auxiliar de Eliseu, ele só tinha a visão carnal. E uma pessoa que só tem a visão carnal, ela só entende das coisas naturais, das coisas terrenas. E quando ela vê alguém que tem uma fé viva em Deus, quando ela vê alguém que tem uma fé em Deus e diz, olha, apesar desse cenário, eu vou prosperar. Apesar desse cenário de pandemia, Deus vai me guardar. Apesar dessa situação, Deus está comigo. Quando alguém olha para uma pessoa assim, quando uma pessoa que não tem a visão espiritual vê alguém que tem a fé, logo diz, esse aí é um louco. Esse aí não tem noção. Olha só, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise, nós estamos numa situação difícil. Essa pessoa está louvando, essa pessoa está adorando, ela está servindo a Deus. Só pode ser um doido, só pode ser um louco. Porque, sabe por que essas pessoas pensam assim? Porque as coisas da fé são loucura para aqueles que não têm fé. Eliseu vai agir como? Olha para mim. Ele vai ter serenidade em meio a uma grande ameaça. Você concorda comigo? A ameaça estava ali, sim ou não? O perigo estava ali, mas Eliseu, preste atenção, ser uma pessoa de fé não significa você ignorar o perigo. Ser uma pessoa de fé não significa que você vai negar que o perigo existe. Entende? Sim ou não? Eliseu, ele não está negando que o perigo estava ali, mas Eliseu estava simplesmente enxergando que, apesar do perigo estar ali, ele estava guardado e protegido. E o que ele disse para o seu auxiliar? Ele disse, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ei, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo caluniado, você pode estar sendo rejeitado, mas entenda, você não está sozinho, você não está desamparado, você não está abandonado, não.
você está guardado e protegido por um exército de anjos do Senhor que estão acampados ao teu redor. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por que Eliseu ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele? Porque Eliseu, ele acreditava na palavra, a palavra que está escrita no Salmo 34, versículo 7, veja aí. Olha o que diz aqui no Salmo 34, versículo 7. Olha só. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ouviu aí? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ainda que você não esteja vendo, ainda que nós não estejamos vendo, mas pode ter certeza, existem muitos anjos aqui nesse lugar. Existem inúmeros anjos, anjos subindo com a nossa oração, anjos descendo com a resposta, anjos nos guardando. Entende isso? Anjos nos livrando. Compreende? Eliseu acreditava, ele tinha a visão espiritual. E essa visão, ela vem através de quê? Da fé. A visão espiritual vem através de quê? Da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Eu não estou vendo Deus aqui. Eu não estou vendo Deus, não estou sentindo, mas eu tenho a certeza absoluta que Ele está aqui. Entendeu? Sim ou não? Eu não vi a Deus com os meus olhos carnais, mas eu tenho a certeza absoluta que Ele está comigo. E por causa dessa certeza, eu passei a enxergar o quê? O agir de Deus na minha vida. Se você quer ter a visão espiritual, primeiro você crê, para depois começar a ver os sinais, os prodígios e as maravilhas. Lembra de Tomé? Tomé, ele ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado. Várias pessoas disseram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Maria falou, Maria Madalena também, os discípulos falaram, e ele disse: eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, eu só acredito vendo. E então Jesus vai aparecer. Quando os discípulos estavam trancados dentro do cenáculo, Jesus vai aparecer ali, e ele vai dizer: Pai seja convosco. E quando ele chega ali, o Tomé já vai se ajoelhando diante dele já vai dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque tu me viste, creste, Tomé. Aí Jesus ele vai dizer assim, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Há muitas pessoas hoje que elas ouvem o pastor pregar, elas ouvem o pastor ministrar a palavra, mas elas não tomam a decisão de receber Jesus, não tomam a decisão de se batizar nas águas. Por quê? Porque elas ainda têm uma dúvida. Elas têm dúvida acerca
será que Jesus realmente existe? Será que Jesus realmente ressuscitou? Será que Jesus realmente voltará? Por quê? Porque infelizmente o ser humano, ele é movido pela ótica humana, pela lógica humana. Mas a palavra de Deus, ela diz, meu querido, a palavra de Deus, ela nos mostra que se nós queremos viver as promessas de Deus, nós temos que tomar uma decisão de não mais viver pela lógica humana, nem pela ótica humana. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Quando você vive pela fé, você vive tendo a plena certeza que aquilo que você não vê existe e que vai se manifestar na tua vida. Amém? E o que vai acontecer com o profeta Eliseu? O que vai acontecer com o profeta, pastor? O profeta, ele vai orar a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando uma pessoa tem aliança com Deus, ela ora e Deus ouve a sua oração. O profeta vai orar e vai dizer: Senhor, cega os olhos de todos os soldados do exército da Síria. E na mesma hora, todos os soldados vão ficar cegos e o Eliseu vai andar no meio dos inimigos e os inimigos não vão conseguir enxergá-lo. Você está entendendo? Ele vai andar no meio dos inimigos e os inimigos não vão conseguir pegá-lo, não vão conseguir tocá-lo, não vão conseguir maltratá-lo. Sabe por quê? Porque Deus cegou eles. Agora olha a diferença de que quem tem a visão espiritual e quem não tem. Aqueles homens foram ali para quê? Para matar o profeta. Olha o que o profeta vai fazer. Volta comigo lá, nós vamos encerrar agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 18, diz assim, ó: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho? Ou melhor, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Olha para mim, olha que coisa. Eles foram ali para matar o profeta. O profeta vai pedir a Deus para que segue eles e vai levar eles até onde? Até Samaria, onde ficava o povo de Israel. E o rei de Israel vai perguntar: meu pai, feri-los-ei? Eu posso matar eles agora? E o profeta disse: não, não faça isso. Coloca diante deles pão e o quê? Pão e água. Ou seja, em outras palavras, prepara aí o banquete.
Olha para mim. Quem tem visão espiritual, olha para mim. Ao invés de pagar o mal com o mal, paga o mal com o quê? Quem não tem visão de Deus diz: ah, pastor, eu me rebaixar, aquele fulaninho, aquela fulaninha que fez isso comigo, eu não, pastor, eu vou pagar na mesma moeda. Não é assim? É ou não é? Às vezes, ou o marido ou a esposa faz algo e o cônjuge fica chateado, e então a partir daquele momento o que acontece? Aquela pessoa fica emburrada, fica irritada e começa a pagar o mal com o... Ei, sabe o que você está fazendo? Você está caindo na armadilha do diabo, porque o diabo, ele quer isso para destruir o teu casamento. Você está entendendo? Sim ou não? Mas como muitas pessoas não têm a visão espiritual, a pessoa vai lá e paga o mal com o mal, e a relação vai se desgastando, o amor vai se esfriando, e quando ela menos percebe, o cônjuge sai de casa, vai para os braços de outra pessoa. É assim ou não é? Da mesma forma, é com aquelas pessoas que machucaram, que causaram uma ferida no seu coração, uma ferida na sua alma. Não adianta guardar a mágoa, não adianta guardar o rancor. Quem tem visão espiritual sabe que as provocações, as afrontas são armadilhas de Satanás para nos aprisionar através da amargura, através do ressentimento. Mas quem tem visão espiritual faz, sabe o quê? Paga o mal com o quê? Com o bem. Porque somente quando eu pago o mal com o bem, eu vou conseguir causar uma mudança naquela pessoa que me machucou, naquela pessoa que me afrontou. Por isso o Senhor Jesus, ele disse: orai pelos vossos inimigos e bendizei aqueles que vos maldizem. Hoje Deus, ele quer te dar visão espiritual. Você quer ter essa visão espiritual que vem de Deus? Então fica de pé. Se coloque em pé. Deus, ele quer te dar essa visão espiritual. Amém? Deus, ele quer te dar essa visão, mas você precisa tomar uma decisão. E qual é essa decisão, pastor? Você precisa crer na palavra. Você precisa crer na palavra de Deus, e você precisa receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor da tua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa fazer isso agora.